Em primeiro lugar, desejar aos nossos companheiros de coligação do Partido Ecologistas Verdes, também da Associação Democrática de Intervenção Democrática, a todos e a todas os amigos, os camaradas e as camaradas que aqui estão connosco neste almoço. Queria também desejar ao cabeça de lista à Assembleia Municipal e ao nosso camarada cabeça de lista à Câmara Municipal, a todos vós, uma saudação calorosa, fraternal do Partido Comunista Português. Queria, em segundo lugar, vos transmitir, ao bom sentir, quanto ao quadro da situação política nacional que nós vivemos. Tendo em conta que, a não ser interrompida a política de desastre nacional, as próximas eleições autárquicas se-ão realizar num quadro de grandes dificuldades para os nossos trabalhadores, para o nosso povo e, naturalmente, de fortíssimo ataque ao poder local democrático. Um fortíssimo ataque que atinge brutalmente um concelho, Moura, e uma região, com este imenso Alentejo, uma região marcada pelo desprezo de anos e anos por parte do Poder Central. Um concelho e uma região marcadas pelo atraso, pelo subdesenvolvimento, pelo desaproveitamento das suas potencialidades, enormes potencialidades, pela destruição continuada de serviços públicos, pela falta de acessibilidades e de mobilidade, pelo desemprego que faz com que o nosso Alentejo seja a região onde o desemprego mais cresceu nos últimos meses. Uma região, como todos nós sabemos, onde as soluções de emprego são cada vez mais escassas, onde o desemprego, a fome e também a miséria regressam a muitas casas, fazendo lembrar tempos de má memória, onde nem a imigração de milhares de alentejanos falta. Uma região marcada por baixos salários e pensões, fazendo com que o nosso Alentejo, onde o nosso Alentejo existam as mais baixas pensões per capita do país. Uma região no concelho que, se não fosse a ação e a intervenção generosa e dedicada de muitos eleitos no poder local democrático, naturalmente com relevo, com destaque muito grande para os eleitos da Coligação Democrática Comunitária, a situação dos trabalhadores e do povo seria muito pior. Poder local que, como já foi dito, sofre um dos mais violentos ataques. O ataque a este poder local democrático, em que os governos do PS, com os seus sucessivos PECs 1, 2, 3 e 4, são parte integrante com os sucessivos cortes nas transferências do Orçamento de Estado para as autarquias que provocaram imensas dificuldades. Um ataque, ou seja, um ataque contra as populações que agora, pela mão do governo do PS e do CDS, procura subverter e mesmo liquidar esta importante conquista de abril que é o poder local democrático, estrangulando ainda mais financeiramente, limitando a sua autonomia, alterando a lei das atribuições e competências, transferindo grande parte delas para as chamadas comunidades intermunicipais, fazendo uma nova lei das finanças locais que limita ainda mais a capacidade das autarquias, promovendo a extinção de freguesias, afastando o local das populações, depois de terem encerrado e continuarem a encerrar serviços públicos fundamentais para a vida das pessoas. Nós, e por nós falamos, ao contrário de outros, como o PS, que quer fazer das eleições autárquicas a primeira volta das legislativas, que faz da retórica política a linha de oposição ao governo, quando na verdade é parte integrante do pacto de agressão contra os trabalhadores, o povo e o país. Ao contrário destes, nós não desistiremos do nosso combate e não nos desviaremos um milímetro que seja da luta para pôr fim a este governo e a esta política de desastre nacional e liquidacionista e político democrático. Não desistiremos de
combater uma política que inferniza a vida dos trabalhadores e do povo, que destrói os direitos laborais, que degrada salários e pensões, que lança no desemprego milhares de trabalhadores, fazendo com que o desemprego atinja hoje no nosso país níveis nunca antes vistos, 1.500.000, ou seja, 1 em cada 5 portugueses está desempregado, sendo que metade não recebem qualquer apoio social. Uma política, como já dissemos, que provoca, alarga a fome e a miséria em muitas casas. Basta dizer que 1 em cada 10 portugueses que trabalha está na pobreza e que 1/4 das nossas crianças, aquelas que serão o futuro desta pátria portuguesa, vive na pobreza. Uma política que degrada aceleradamente os serviços públicos, que empurra os idosos para a morte por falta dos medicamentos que já não conseguem comprar. Uma política que rouba o futuro aos jovens, que os empurra para a imigração. Uma política que, roubando o futuro aos jovens, com o desemprego e a precariedade, lhes cria amargura e desespero. Uma política que provoca mais e mais falências de micro, pequenas e médias empresas, que ataca fortemente o poder local democrático com o intuito claro de o fazer regressar aos velhos registores de antes do 25 de Abril. Uma política que desertifica e isola o interior, que ataca e degrada a nossa democracia e o regime democrático conquistado em 25 de Abril. Uma política que, submetida aos interesses do capital e dos seus representantes nacionais e estrangeiros, com o apoio do Presidente da República, Cavaco Silva, o tal que passa a vida a invocar o interesse nacional e o limite para a austeridade, o tal que jurou cumprir e fazer cumprir a Constituição, mas que as respeita todos os dias, esta política que ele apoia não se cansa de carregar mais e mais nos trabalhadores e no povo. Uma política que, como é mais uma vez evidente nas novas e gravosas medidas anunciadas recentemente, a propósito da 7ª avaliação da famigerada Troika, nas medidas anunciadas pelo Primeiro-Ministro com o apoio do CDS de Paulo Portas, esse ministro viajante que já tem sido tudo, defensor dos contribuintes, defensor dos reformados, pensionistas, diz agora, às segundas, quartas e sextas, não está de acordo com mais medidas de ataque aos reformados e pensionistas. Para as terças, quintas e sábados e domingos, está de acordo com mais cortes nas reformas e pensões, mais distribuição de serviços públicos na educação, na saúde e na segurança social, mais despedimentos disfarçados, decisões amigáveis na administração pública, mais horas de trabalho e menos salários, mais privatizações de empresas públicas e de serviços públicos, como é o caso dos CTTs, e da água pública, esse bem essencial à vida e pertence a todos nós. Uma política que, insistindo no ataque aos trabalhadores e ao povo, utiliza o Estado, essa figura omnipotente e muitas vezes omnipresente, ao serviço dos ricos e poderosos, para continuar a transferir milhões e milhões de euros de todos nós para o setor financeiro, engordando os ricos e os poderosos. Basta olharmos com um olhar atento para os 1.012 milhões de euros lucros livres de impostos que a EDP obteve, aos 359 mil milhões de euros da Galp, para os 1,8 milhões de euros de dividendos distribuídos em 2012, o que representa 63% dos lucros dessas empresas. Basta olhar para os vencimentos dos gestores das empresas do PSI20, onde 44 gestores receberam em 2012 131 milhões de euros. É perante esta injusta distribuição da riqueza, perante tanta desgraça que assola o nosso povo e os trabalhadores, que é preciso voltar sempre e mais uma vez a repetir, para que não fiquem dúvidas nenhumas, que para nós, e ao contrário do PS, está primeiro a luta pelo derrubo deste governo e da política direita que tem destruído as nossas vidas. PS que tem alternado o poder com PSD e CDS e cuja responsabilidade política pelo estado a que o país chegou é ineludível. PS cheirando-lhe a poder, ao mesmo tempo que vai dizendo que temos que cumprir o pacto de agressão assinado com a troca estrangeira,
sem apontar uma única medida de reversão para repor o roubo efetuado aos trabalhadores e ao povo, cavalga em cima do descontentamento popular e coloca-se agora, qual dama ofendida, a tentar ganhar de novo o voto dos portugueses para voltar a realizar a mesma política de direita que tanto mal tem provocado ao nosso povo. PS, cujo namoro com o CDS é já uma evidência. CDS, e fingindo que ainda namora com o PSD, vai arrastando agora a asa ao PS para ambos assegurarem a continuação da política direita que tanto mal tem feito ao nosso país e à nossa região. E por isso nós dizemos que só há um caminho: demitir este governo socialmente isolado, politicamente debilitado e que desrespeita a Constituição, e dar a palavra ao povo através da convocação de eleições, abrindo caminho a uma política e a um governo patriótico e de esquerda que, fazendo da Constituição um guia para a ação, devolva ao país a sua soberania e independência nacionais, desenvolva o país, aumente a produção nacional, apoie a pequena indústria e a média, crie emprego, fixe populações no interior, devolva aos trabalhadores, aos reformados, o rumo efetuado e aos jovens a sua vida, respeite o poder local democrático. É neste quadro, fixados os interesses do povo e do país, que daqui vos apelamos naturalmente à luta. Luta que conheceu ontem, mais uma vez, frente ao Palácio de Belém, residência oficial do Sr. Presidente da República, uma forte expressão de força e vontade de propor esta política de desastre nacional e de empobrecimento dos interesses do povo, uma concentração que visou exigir, mais uma vez, a demissão do governo e a convocação de eleições antecipadas. Eles fingem que não nos ouvem, até fingem que não nos veem, mas acreditem, eles veem-nos e ouvem-nos e, sobretudo, têm muito medo da força e da luta do povo. E mais cedo do que tarde, esta gente acabará a luta que necessita de ser ainda mais fortalecida, ampliada e desenvolvida, juntando todas as forças e vontades para pôr fim a este governo e a esta política. É neste quadro que interviremos na batalha eleitoral para as autarquias, integrando a nossa ação e intervenção eleitoral na ação geral em defesa dos trabalhadores e do povo. É neste quadro e com este propósito que aqui estamos, tal como estivemos anteriormente, e que apresentámos o cabeça de lista à Câmara Municipal, dizia eu, que aqui estamos hoje a apresentar formalmente o cabeça de lista e futuro Presidente da Assembleia Municipal, José Maria Pós de Mina, atual Presidente da Câmara Municipal. Permite-me, camarada, que além de camarada te diga a mim, que eu trabalho já há alguns anos. Um homem cujo percurso e dimensão humana, desde a sua juventude, é marcado pela dedicação, pela generosidade, pelo trabalho ao serviço dos trabalhadores e do povo da sua terra e da sua região. Um homem que cedo optou pela luta pela justiça social, ingressando primeiro na Juventude Comunista, depois no Partido Comunista. Um ativista da CDU, defensor do poder local democrático, dos interesses e direitos dos trabalhadores e das populações. Um homem conhecedor e prestigiado na região. Um homem com palavras, com provas dadas no trabalho. Um homem de coragem e dedicação que nunca virou e não virará as costas às dificuldades. Um homem determinado na sua vontade, que se compromete, ainda com tarefas e responsabilidades não executivas, a tudo fazer para prestigiar a Assembleia Municipal e a contribuir no quadro do trabalho coletivo para o prosseguimento do extraordinário trabalho da CDU neste Conselho de Abril. Fazemos hoje e agora, neste convívio, a apresentação do camarada José Maria Pós de Mina à Assembleia Municipal de Moura, com a confiança e a determinação própria de quem tem um trabalho de forte proximidade à população e do Conselho, de melhoria da sua qualidade de vida, de intensa atividade cultural e de promoção da cultura alentejana, de quem é portador de um projeto coletivo assente na honestidade, na competência e na dedicação aos trabalhadores e ao povo, o que faz
deste grande projeto que é a CDU, dos homens e das mulheres que integram a grande força da esquerda do local democrático, a força que está ao serviço da população para com ela melhorar a qualidade de vida e desenvolver Moura. Sabemos que esta batalha e os objetivos que definimos, reforçar a CDU para que abril os seus valores ideais que se projetam no futuro continua nesta terra colocam exigências. Tal como no passado recente, como o camarada pós-domina aqui fez referência, os nossos adversários políticos utilizarão todas as armas ao seu alcance para tentarem, e só tentarem, impedir que esse objetivo se concretize. Contarão, naturalmente, com forças e meios que nós não contaremos. Inventarão e estarão disponíveis para fazerem alianças espúrias, procurarão vender a imagem dos verdadeiros democratas e, se para tal for, venderem a alma, atacar-nos-ão, venderão promessas para a seguir, como todos sabemos, as rasgarem. Já aqui se falou de presente e de futuro, mas como alguém um dia disse, um povo que não conhece o seu passado não tem futuro. E foi importante o camarada José Maria Pós-Domina nos relembrar a todos a obra, o trabalho, os avanços que se deram ao longo de mandatos de presidência da CDU. Isso foi bom, recordar o trabalho e a obra ao longo destes anos, porque às vezes a nossa memória é curta e só se lembra o mal em vez de valorizar o que é bom. O povo deste concelho sabe, aliás, este maravilhoso povo alentejano, que sofreu e sofre na pele a discriminação e o isolamento, que tendo perdido muito e visto também tombar muitos dos seus na luta pela liberdade e pela democracia, e também pelaquela, como disse Álvaro Cunhal, o centenário que comemoramos este ano, aquela que foi a mais bela conquista da Revolução Portuguesa, a Reforma Agrária, também aí tombaram alentejanos. Muitos, este povo não perdeu a sua dignidade, apesar de ter perdido muito. Nem perdeu a sua dignidade, nem a sua firme determinação em continuar a lutar por um Alentejo no concelho onde os seus habitantes vivam felizes. Este povo de Moura, sabe que a CDU, este grande espaço de participação democrática, é uma força coerente e consequente, tem trabalho realizado, tem um projeto e uma ideia para o concelho, um projeto que conta com a participação popular, com todas as forças vivas, com todos aqueles que querem um concelho mais próspero, mais desenvolvido, com a força e a vontade de fazer obra, com trabalho, com honestidade e a competência. De certeza, mas mesmo de certeza, como disse o camarada Santiago Garcias, que iremos trabalhar e lutar para melhorar a qualidade de vida do povo de Moura. Mas todos nós sabemos que o quadro e as condições em que exerceremos o próximo mandato à frente dos destinos da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal e das freguesias são exigentes face à situação financeira do local, aos cortes ilegais das transferências do Orçamento de Estado para as autarquias e aos condicionalismos legislativos impostos pelo Poder Central. Mas também nós sabemos, e disso temos a certeza, que contamos com os trabalhadores e o povo deste concelho, com a sua ação e empenho criativo, contamos com a sua vontade, com a sua luta e com o seu voto. Contamos seguramente e de certeza com esta imensa força, com todos vós, com a coligação democrática unitária. Contamos de certeza com a força e a determinação de prosseguir o trabalho de desenvolver o concelho, aproveitando as suas potencialidades. Contamos de certeza convosco para esta e para todas as batalhas, a começar pela batalha primeira, que é derrotar este governo e a sua política e de convocar eleições dando palavra ao povo. Contamos convosco e com o vosso apoio para sermos mais fortes. Contamos com a vossa força, com a força da luta do povo para pôr fim a este governo e para garantir e assegurar a continuação do poder local democrático, e para isso contamos com os trabalhadores do povo de Moura, para que Moura, o Alentejo e Portugal, de certeza que acabarão de vencer. Viva a CDU!